E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um bloco, né, das nossas aulas relacionadas a matrizes energéticas. Nós terminamos falando no último bloco sobre as hidrelétricas, a sua importância, né, os problemas e as vantagens também relacionadas a esse tipo de matriz energética, ok? Ainda falando de energia elétrica, nós vamos começar falando nesse bloco sobre as termoelétricas. Ora, logo de cara, a diferença entre a termoelétrica e as hidrelétricas, as duas vão gerar energias, assim como a energia termonuclear também, ok? Vão gerar energia, são geradoras de energia elétrica, mas a diferença, como eu já havia falado, está justamente na energia ou na força que movimenta a turbina. Essa turbina que, uma vez movimentada e acoplada, né, com um gerador, esse gerador vai ter a função de transformar essa energia do movimento, ok? Essa movimentação da turbina em uma energia elétrica, ok? Bom, se nas hidrelétricas, o próprio nome já diz, são os recursos hídricos, a água, né, a queda da água, que acaba movimentando a turbina, nas termoelétricas, esse termo termo, né, tem a ver com o calor, a temperatura. Isso está relacionado ao tipo de energia que vai, na verdade, movimentar essa turbina. Ora, como é que vai funcionar isso? A partir do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Muito embora países que têm uma cultura muito profunda em utilizar biocombustíveis, né, na sua produção, como por exemplo o Brasil, também temos algumas termoelétricas brasileiras que acabam utilizando o bagaço da cana, né, e até mesmo o etanol para a produção de energia elétrica. Mas o mais comum de se encontrar, o mais recorrente no mundo inteiro, com certeza, vão ser os combustíveis fósseis, ok? Na geração de energia elétrica. Carvão mineral, petróleo e gás natural. Beleza? Bom, como é que vai funcionar o sistema mecânico disso aí? Como é que esse sistema vai funcionar? Simples. Normalmente você tem uma caldeira, uma grande caldeira, tá, cheia de água, e nessa caldeira você acaba aquecendo essa água dentro dessa caldeira, obviamente a partir da queima do carvão mineral, do gás natural ou do petróleo, ok? Uma vez aquecida, essa água vai gerar uma grande pressão dentro dos tubos, dentro dessa caldeira e dentro dos vários tubos que existem, para se conduzir esse vapor de água até uma turbina. Então, a pressão do vapor de água gira a turbina. E aí o processo que a gente cansou de falar aqui, né, onde a turbina girando, há um gerador que vai transformar, né, uma bobina que transforma essa energia cinética em energia elétrica, ok? Então, a diferença entre a hidrelétrica e a termoelétrica é exatamente a questão da energia que vai girar essa turbina, ok? Nesse caso aqui, é o vapor de água proveniente da queima do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Bom, existem várias vantagens e desvantagens, obviamente, como em todas as matrizes energéticas. Quando a gente fala de termoelétrica, uma das principais vantagens em relação, principalmente, às hidrelétricas, é simples. Uma hidrelétrica, para ser instalada, uma usina hidrelétrica, você precisa de rios, né, como a gente falou, e de condições geográficas, ok? Normalmente rios de planalto ou em regiões com um certo declive acentuado, ok? Para você instalar uma usina hidrelétrica, porque ela depende da queda da água, da força, quanto maior a queda, né, obviamente maior a energia e a força gerada para se girar essa turbina. Bom, você precisa de condições geográficas, então não é qualquer lugar que você pode instalar uma hidrelétrica, você precisa dessas condições, esses pré-requisitos para instalar e fazer um lago artificial naquela região. Bom, as termoelétricas, a contraponto disso, não dependem, diria assim, em nada das condições geográficas. Bom, você pode instalar uma hidrelétrica em qualquer região que você queira instalar. Isso vai gerar uma série de benefícios, como por exemplo, a perda
né, na transmissão entre uma região muito mais distante, que você tem uma condição geográfica de instalar uma hidrelétrica, até chegar no centro consumidor, você perde muita eletricidade, você acaba aumentando os custos de produção por conta dessa perda dessa eletricidade que é deixada de lado nesse transporte até os grandes centros consumidor. Bom, a termoelétrica não tem essa desvantagem. Na verdade, isso é uma vantagem dela, né? Você pode instalar onde você quiser, ok? Por isso elas são instaladas, obviamente, perto dos grandes centros urbanos, perto dos grandes centros consumidores de energia, porque você evita a perda na transmissão, né? A perda de energia na transmissão pelos cabos, etc., como são conduzidas as transmissões de energia elétrica. Então, uma das principais vantagens das termoelétricas é exatamente essa mobilidade. Você pode instalar ela onde você quiser, porque você não depende de condições naturais ou condições geográficas para instalá-la, ok? Bom, esses menores gastos de transmissão, tá? Eles acabam fazendo com que vários países comecem a instalar a energia, as usinas, né, na verdade, termoelétricas para se produzir energia elétrica, obviamente. Só que as usinas termoelétricas elas têm uma série de desvantagens também, ok? Nem tudo são flores, né? Como a gente está sempre falando aí. Essas usinas termoelétricas, elas acabam trazendo uma série de problemas ambientais, principalmente relacionados à questão das emissões de gases, ok? Porque nós estamos falando de combustíveis fósseis. Obviamente que esses combustíveis fósseis, uma vez queimados, a liberação de dióxido de carbono, trióxido de nitrogênio, ok? O próprio gás carbônico, o metano, todos eles são liberados no meio ambiente, causando uma série de problemas ambientais. Todos esses vocês já conhecem, né? Por exemplo, chuvas ácidas, né? A partir da combinação da água com esses gases, acaba gerando uma série de ácidos, dos mais fracos até os mais corrosivos, que acabam causando uma série de problemas ambientais, como a destruição de floresta, acidificação de rios e outras coisas, ok? Então, as chuvas ácidas, nós temos o aquecimento global, isso aí já falado há anos aí no mundo inteiro, e você com certeza já conhece, a própria questão do efeito estufa e a péssima qualidade do ar nas cidades, que tem uma ligação direta com a qualidade de vida urbana, né? Já que normalmente são nos grandes centros urbanos e industriais que são instaladas essas usinas termoelétricas. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês terem uma noção aí melhor como funciona uma usina termoelétrica. Dada a mobilidade, né, a tecnologia que é empregada nela, você consegue instalar ela em qualquer região. Tá? Normalmente elas têm essas chaminés bem altas, ok? Justamente para liberar, né, a fumaça e os gases que são produzidos a partir da queima dos combustíveis fósseis. Beleza? Muito bem. Seguindo, como eu já acabei de falar, existe uma série de impactos ambientais que são justamente a produção desses gases, do efeito estufa, assim como o processo conhecido como chuvas ácidas, ok? Mais para frente nós vamos falar mais um pouquinho, que nós vamos ainda falar sobre o carvão mineral e o gás mineral. Portanto, a emissão, né, de gases vão gerar uma série de problemas ambientais. Então, se você fosse enumerar aí as vantagens e as desvantagens, né, das usinas termoelétricas, com certeza, como vantagem, você iria colocar um menor custo, ok? É um custo muito menor e uma perda menor na transmissão da energia até o grande centro consumidor. A contraponto disso, as desvantagens seriam as emissões de gases, obviamente, a partir da queima desses combustíveis fósseis. Salvo em alguns casos, como por exemplo no Brasil, onde é utilizado o bagaço da cana, até mesmo o etanol, para se aquecer a água, gerar o vapor e movimentar a turbina, gerando energia elétrica nessas termoelétricas, ok? Mas esse é um caso muito específico no Brasil e alguns outros países que têm uma cultura, né, são mais tradicionais na questão da produção dos biocombustíveis. Beleza, gente? Muito legal, né? Essa é mais uma forma de geração de energia elétrica. Então já falamos de usinas hidrelétricas, termoelétricas e uma outra tradicional também, digamos assim, mas um pouco mais nova,
ok? Mas também tradicional na área da produção de energia elétrica, a energia atômica, ou conhecida também como termonuclear. Bom, o que vai diferenciar as usinas, né, elétricas uma das outras é exatamente a forma como você vai, a energia que você vai utilizar para girar essa turbina. Na hidrelétrica, água, óbvio. Nas termoelétricas, normalmente os combustíveis fósseis, ok? Que são produzidos a partir da queima de carvão mineral, de gás natural e do petróleo, ok? Termoelétricas. E nós temos a energia atômica, ou as termonucleares. Bom, a termonuclear, ela vai gerar energia a partir exatamente da energia atômica. Ó, normalmente, tá? Vou colocar aqui essa imagem para você ter uma noção bem legal de como funciona essa energia. Bom, como eu expliquei, sempre você vai ter uma caldeira com água, ok? Nesse caso aqui está representado na figura com essa partezinha verde. Então nessa caldeira são colocados reatores, ok? A partir da quebra do urânio, né? É gerado um calor, ou seja, a energia atômica é gerada a partir da fissão. Fissão é o que? É a quebra. A quebra dos átomos do urânio, quando ele se quebra, ele se desvincula, ele acaba liberando calor. Nessa liberação de calor, ele aquece a água que está dentro dessa caldeira. Essa água, uma vez aquecida, né, ela passa para o estado de vapor, gera uma pressão e aí continua aquele mesmo ciclo. A pressão da água acaba movimentando a turbina e essa turbina, obviamente, acoplada a um gerador e uma bobina, vai gerar energia elétrica, beleza? Então vamos voltar aqui na explicação, beleza? Então a energia atômica é o quê? É uma fonte também alternativa para o controle do aquecimento global, visto que é uma energia que, principalmente para os físicos, né, é considerada limpa, ok? Só que existem uma série de problemas também, como nós falamos, sempre estamos falando, nem tudo são flores quando a gente fala de meio ambiente ou principalmente de matrizes energéticas, ok? Então, é considerado uma fonte limpa do ponto de vista de emissão de gases. Não há emissão de gases, ok? Você não queima nada. Na verdade, a partir da fissão dos átomos, normalmente do urânio, ok? Porque o urânio é o mais utilizado, diria assim, mais utilizado e pouco se fala sobre outros tipos de elementos. Além de ser muito abundante, tem um poder muito grande e uma liberação muito grande de calor a partir da fissão dos átomos desse elemento, ok? Então, a partir da fissão desses átomos, gera-se o calor, então não tem emissão, não tem queima de nada. Não tem gás carbônico, não tem dióxido de nitrogênio, trióxido de enxofre, metano. Não existe nenhuma emissão de gases, tá? Na verdade, é uma energia limpa do ponto de vista, vamos colocar assim, de poluição atmosférica. Não produz nenhum tipo de poluição atmosférica. Beleza? Mas, como toda matriz energética tem as suas desvantagens, é óbvio. Essa energia, ela é considerada limpa desse ponto de vista atmosférico, mas ainda existe uma forte pressão contrária à instalação de usinas termonucleares por conta do chamado lixo atômico, tá? Há também uma forte pressão contrária à instalação de usinas termonucleares por conta dos grandes acidentes que têm acontecido, né, na verdade, no mundo todo. Nós já tivemos vários acidentes em usinas termonucleares em que a explosão desses reatores contendo átomos do urânio enriquecido espalha uma alta radioatividade em regiões, por exemplo, num raio de 30 km do local da explosão. Tá? Nós temos alguns acidentes famosos, como por exemplo o acidente na Three Mile Island, tá? É uma ilha nos Estados Unidos, onde tinha uma importante usina termonuclear, ok? Onde houve uma grande explosão, um grande acidente atômico naquela região, ok? A partir desse acidente, tá?
Desde 1979, quando acontece esse acidente, os Estados Unidos, por conta da pressão popular, não têm instalado mais usinas termonucleares no seu território. Tá? Na verdade, no mundo inteiro, ninguém tem, nenhum país, né, mesmo os mais desenvolvidos nesse tipo de tecnologia, não tem mais investido, tá, na construção de usinas termonucleares. Mesmo países tradicionais, como por exemplo a França, que é um dos maiores produtores mundiais de energia elétrica a partir da energia atômica, também não tem produzido novas usinas termonucleares, com medo dos acidentes que têm acontecido e também do lixo atômico. Inclusive, no Enem de 2010, né, já que estamos aqui por conta disso, né, uma questão que falava exatamente sobre a questão dos acidentes, ok? Dos acidentes com usinas, envolvendo usinas termonucleares, né? O caso mais famoso no mundo inteiro vai acontecer na Ucrânia, né? Na antiga União Soviética, né? Na Ucrânia, em 1986, e vai ficar conhecido como o acidente em Chernobyl, ok? Esse acidente, houve uma grande liberação de radioatividade que, inclusive, até hoje, até nos dias de hoje, 2014, você pode chegar nessas regiões. Ainda existe uma série de heranças, vamos colocar assim, dessa tragédia, né? Locais vegetações completamente destruídas, pessoas que ainda sofrem com doenças, tá, relacionadas à alta radioatividade, pessoas com tumores. Gente, é uma coisa assim realmente degradante, ok? Então, no Brasil, quando a gente fala de Brasil e energia nuclear, nós temos também a nossa tecnologia nuclear. No Brasil, nós temos na cidade de Angra dos Reis, beleza? 3 usinas nucleares que, na verdade, vamos colocar assim 2, porque a terceira ela vem sendo construída, parece que nunca termina. Mas nós temos sim Angra 1, Angra 2 e Angra 3, ok? Que é exatamente essa usina, tá, termonuclear que fica no estado do Rio de Janeiro, ok? Nós temos aqui também, nessa imagem, exatamente a usina termonuclear de Chernobyl. Olha o estrago que a explosão de um reator, né, que tem o seu urânio enriquecido a menos de 20%, né, pode fazer. É muita energia, né, e uma grande radioatividade que é liberada, e na verdade um raio de 30 km de distância foram registrados, né, um índice elevado de radioatividade no ambiente, ok? Deve ter um grande compromisso, tá, com as resoluções que são colocadas pelos organismos internacionais quanto à questão da segurança, ok, envolvendo usinas termonucleares, ok? No Brasil, como a gente já falou, a energia atômica para a produção de energia elétrica ela vai ser utilizada e vai começar em 1969. Só que vai começar de uma forma muito embrionária. Vai ser chamada de usina de Angra 1, né? Onde, na verdade, o governo brasileiro vai fazer alguns acordos, mas sem nenhum tipo de transferência de tecnologia. Vão comprar os reatores, vão se instalar as usinas, né? Vai comprar essa tecnologia, mas não há transferência da tecnologia, ou seja, auxílio, né, para o desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Bom, Angra 1 vai entrar em ação e vai sair rapidamente de cena, tá? Bem, gente, em 1975, o Brasil ele vai começar a fazer alguns tipos de acordos, na verdade, com a empresa alemã, que é a Siemens, ficou muito conhecida aqui por conta da telefonia, mas atua em diversos ramos, né, de industriais e tecnológicos na Alemanha. O governo brasileiro, o governo militar brasileiro, vai fazer acordos com a Siemens. Mas esses acordos, diferentes de 1969, tá, vão estar inseridos os acordos de transferência de tecnologia, auxílio, desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, a partir de 1975, vamos dizer assim, efetivamente começa a se produzir energia elétrica a partir de termonucleares no território
brasileiro. Nessa usina de Angra 2, na verdade, essa empresa alemã, ela vai começar a construir, ela deveria ficar pronta em 1983, mas somente com atrasos, e coloca muito atraso nisso, só vai ser concluída em 2003. Bom, a partir de 2013, ela, entre funcionamento e paralisação, ela começa a produzir energia elétrica, abastecer principalmente algumas regiões aqui na região sudeste, beleza? Mas tem uma série de problemas envolvendo esse tipo de usina, ok? Porque ora ela funciona, ora ela é paralisada. Então, na verdade, por questões de segurança, já que essa região de Angra é uma região com uma certa instabilidade, ok? Ela normalmente é utilizada e depois o governo brasileiro decide parar de produzir. Então, não há um programa assim sério no Brasil relacionado com usinas termonucleares. Beleza? Bom, uma terceira usina na mesma cidade, né, que se chamaria Angra 3, ela está sendo prevista para 2014, ou seja, esse ano, né? Nesse ano, mas com certeza nós já vamos ter um atraso, já que nem toda a tecnologia ainda para essa terceira usina, ainda mais uma forte pressão, né, que existe na comunidade internacional, uma forte política contrária à instalação dessas usinas termonucleares, por conta do que a gente já falou, de acidentes, da questão do lixo atômico, né? Essa forte pressão contrária acaba atrasando ainda mais a instalação dessa usina de Angra 3. Beleza, gente? Então, pessoal, nós falamos já das hidrelétricas, falamos das termoelétricas, as termonucleares, e nós vamos continuar falando de outros tipos de geração de energia elétrica, como, por exemplo, a energia eólica. Embora essas três primeiras que nós já falamos, relacionadas à energia elétrica, são as mais tradicionais, ok? Nesse ramo, no mundo inteiro, a forte pressão, né, internacional por conta das questões ambientais, além da necessidade de se inovar, ok? No ramo das novas matrizes energéticas, os seres humanos estão procurando cada vez mais, os governos dos países estão procurando cada vez mais investir em novas fontes de energia. Nesse caso, vamos entrar em ação aí, por exemplo, a energia eólica. Com certeza você já ouviu falar da energia eólica. O que consiste isso? Simples, é uma energia totalmente renovável, ok? E limpa, ok? Talvez, na minha humilde opinião, a energia mais limpa, com pouquíssimos impactos ambientais, estão relacionados a casos muito raros, ok? De impacto ambiental numa região, tá? Num determinado ecossistema, tá? Então essa é uma energia muito limpa, ok? Que é a energia proveniente dos ventos e das massas de ar que se movimentam. Bom, a necessidade é que se tenha uma movimentação dessas massas de ar ou dos ventos, né? Com no mínimo numa velocidade de 6 metros por segundo, tá? Não é uma velocidade muito forte, ok? Na verdade não é uma velocidade muito forte, mas é o suficiente já para que você movimente as hélices desses cataventos que são espalhados aí tanto no continente quanto no mar também, para aproveitar os ventos, tanto os ventos litorâneos quanto os ventos também que correm em alto mar. Beleza? Bom, gente, então olha só, essa é uma energia obtida a partir dos ventos e das massas de ar. É uma energia limpa e renovável, como eu já acabei de falar, ok? Limpa e renovável, porque não se acaba com o uso, sempre vai estar ventando, a partir das zonas de baixa e de alta pressão que existem no planeta, os ventos, né, conhecidos como ventos alísios. Nós temos também os ventos provenientes da rotação do nosso planeta, então o vento é uma energia renovável, tá? E completamente limpa, ok? Bom, gente, então como é que é captada, né, essa energia eólica? Ó, as hélices fazem o eixo interno girar a 1000 rotações por minuto. Não fique pensando que, você está vendo esses cataventos, ó, esses são os cataventos que normalmente são utilizados para se captar a energia eólica.
Bom, aí você de repente está olhando essa hélice, as hélices girando de forma muito lenta e fala assim, pô, cara, como é que vai se gerar energia com uma movimentação tão lenta quanto essa? Na verdade, o sistema ele é muito mais complexo, né, do que você possa imaginar, né? Nessa imagem, né, que você está vendo aí, com certeza, você vê o tamanho, né, que as pessoas trabalhando dentro dessas cápsulas, né, que ficam no alto de uma torre, né? Na verdade, todo esse sistema mecânico que existe dentro dessas cápsulas, ok? A partir de uma movimentação muito lenta, ok? Mesmo que seja lenta, né, com ventos a 6 metros por segundo, por exemplo, essa velocidade que ela está no lado de fora, ela é multiplicada por 1000, ou seja, mais de 1000 rotações são geradas por minuto dentro desse maquinário. E essa movimentação, tá? Vou voltar aqui. Essa movimentação, né, gerada pelo vento aqui nas hélices, ela é transferida aqui no sistema mecânico de dentro dessas cápsulas, ok? Mais de 1000 rotações por minuto. E essa rotação, né, essa energia cinética, obviamente que ligada a uma bobina, a um gerador, ela vai transformar essa energia da rotação, essa energia que a gente já falou, que é chamada de energia cinética, em energia elétrica, ok? Então, é simples assim, ok? A energia eólica, né, da movimentação dos ventos, ela é transferida, tá, para dentro desse maquinário, onde ela é multiplicada normalmente por 1000 vezes, mais de 1000 rotações por minuto, né, geram uma energia muito grande, uma energia cinética muito forte, que acoplada a um gerador, tá, vai se produzir a energia elétrica, ok? Bom, no Brasil, né, apesar de pouco utilizada, apenas 0,3%, em 2008, 0,3% foi utilizada a energia a partir da energia eólica, ok? A energia elétrica no Brasil, mas ela já está sendo muito explorada. O maior potencial que nós temos, tá, no Brasil fica no Nordeste, onde nós temos regiões onde as massas de ar se deslocam, um centro de convergência, tá, de massas de ar, ok? E há uma grande velocidade dos ventos naquela região, beleza? Então, gente, cabe lembrar aqui, o principal que você tem que lembrar é que a energia eólica é uma energia limpa, renovável, que apesar de ser pouco utilizada no mundo inteiro, existem alguns países importantes, tá, que são líderes na geração desse tipo de energia, como por exemplo, Estados Unidos, Japão e Alemanha, que são os países que mais investem nesse tipo de tecnologia, que demanda muita tecnologia, mas é barata do ponto de vista funcional, ok? E vale muito a pena, porque não polui em nada o meio ambiente. Beleza, pessoal? Ainda falando sobre essas questões de novas fontes de energias, tá? Mesmo que sejam para a produção de energia elétrica, nós falamos agora, acabamos de falar sobre a energia eólica, que vem crescendo cada vez mais, e um outro tipo de produção, tá, de usina também, para a produção de energia elétrica, que vem crescendo no mundo inteiro, é a energia solar. Beleza? Bom, a energia solar, que cada vez mais vem se difundindo no mundo inteiro, ela é uma energia, tá, utilizada na geração de energia elétrica. Bom, como é que consiste o desenvolvimento desse tipo de energia? Na verdade, existe a energia solar que é gerada de forma direta e energia solar que é gerada de forma indireta. Beleza? Quando você está caminhando, por exemplo, nessa imagem, quando você está caminhando por regiões no interior, ou então em algumas estradas um pouco mais distantes de grandes centros urbanos, ok? É comum você ver esses tipos de painéis, ok? Que é chamado de painel fotovoltaico, beleza? Bom, a partir dessa tecnologia é gerada energia elétrica de maneira instantânea, ou seja, na hora.
quando a energia solar, ok, bate nas células fotovoltaicas, ok, né, desses painéis, há uma liberação de elétrons, e esses elétrons já, obviamente, geram a energia elétrica. Bom, isso aqui é uma forma mais fácil de geração de energia solar, beleza? Só que tem um probleminha nessa energia aqui que com certeza será cobrado quando se falar de matrizes energéticas. É que esse tipo de painel, ele é muito caro, ok? É uma tecnologia muito cara que em muitos casos não compensa a produção de energia, já que a energia elétrica em muitos países, como por exemplo no Brasil, onde nós temos uma grande demanda de energia elétrica, mas nós temos também uma grande produção pelas termoelétricas e também principalmente pelas usinas hidrelétricas, esse tipo de energia elétrica produzida a partir da energia solar, com células fotovoltaicas, ela é uma energia que não compensa, porque é muito cara, ok? Então não vale a pena muito se investir nisso, a não ser em cidades do interior. Embora alguns hotéis, né, algumas residências, acabam utilizando, investindo, né, para ter um retorno a longo prazo. Tá? Acabam comprando essas células fotovoltaicas e aí produzindo energia elétrica a partir da energia solar, ok? Bem, gente, um outro tipo de energia elétrica produzido a partir da energia solar, né? Nós já falamos das células fotovoltaicas, as chamadas usinas solares, ok? Que consistem, na verdade, em um investimento, né, principalmente em espaço, em área, ok, geográfico, muito maior, ok? São instalações, tá, de refletores, normalmente espelhos, ok? E painéis, tá, que acabam aquecendo e guardando essa energia. Por isso são chamadas também de usinas heliotérmicas, ok? Por quê? Porque elas acabam captando a energia solar e a partir do aquecimento, ok? Elas acabam transmitindo isso para uma central, um receptor central, ok? São refletidos a partir de espelhos também para um painel central, onde recebe toda essa energia e com esse aquecimento, ok? Normalmente se utiliza o sal, tá? Um sal liquefeito, ok? Um sal no estado líquido, ok? E esse sal ele é aquecido e ele é guardado para se guardar essa energia térmica, ok? Bom, o próprio vapor gerado também por conta do aquecimento desse sal, beleza? Ele também acaba gerando a movimentação de uma turbina por conta da pressão do calor que é guardado dentro dele. Então, é gerado uma pressão, é gerado um calor, é passado para o estado de fusão, ok? E essa pressão que é gerada, esse vapor que é gerado a partir do aquecimento, né, acaba girando uma turbina e aí começa todo aquele processo que a gente já falou. Acaba girando a turbina e a energia cinética é transformada em energia elétrica. Beleza? Bem, gente, essas são algumas formas de se produzir energia elétrica, né, sem as formas convencionais que acabam poluindo tanto. Assim como a energia eólica, a energia solar é uma energia completamente limpa e livre de agressões ao meio ambiente, ok? Estude elas, pesquise mais sobre elas, ok? Porque elas com certeza estarão presentes como assuntos e conteúdos relacionados ao Enem desse ano. Beleza? Então aqui a gente vai fechar mais um bloco, ok? A gente volta no próximo bloco falando mais sobre matrizes energéticas, beleza? Valeu!